Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E hoje estamos aqui com o Braddock Show. Todos os créditos ao canal do Braddock, link tá na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Contra a corrupção, contra o narcotráfico, de 70 terabytes. Nunca e nunca teremos. E nesse processo de 78 terabytes, não tem prova de golpe, não tem uma mensagem, não tem a tal da minuta. O Fux disse, sequer existe minuta de golpe. Você não tem uma testemunha, você tem o Mauro Cid com todas as suas contradições, com todos os problemas, porque esse processo nasceu para ter esse resultado. É um processo de cartas marcadas, ele nasceu para chegar no dia de hoje. Só que eu digo para vocês, embora ninguém mais acredite que haja respeito à legislação, haja respeito à lei, haja respeito à Constituição, tivemos uma divergência. O Fux ele divergiu. Tá? Estamos na primeira turma, teve uma divergência, e o artigo 333 do Regimento Interno, ele diz que neste caso cabe um recurso de embargos infringentes. O que significa embargos infringentes? Havendo divergência, você pode mandar esse caso para o plenário, tá? Só que o recurso ele será feito ao Alexandre de Moraes, Serrão. E o Alexandre de Moraes pode pegar esse recurso e matar no peito e dizer o seguinte: não, eu não conheço esse recurso, eu não vou mandar para o plenário este caso, porque eu entendo que uma única divergência não é suficiente, muito embora não haja essa distinção na legislação. A norma diz uma condenação não unânime. Havendo uma divergência, você pode fazer embargos infringentes, que é levar esse caso para o plenário. Então, o que vai acontecer agora, Serra? As pessoas querem entender. Tá, e agora? O que vai acontecer? Agora é que o Bolsonaro ainda não iniciará o cumprimento de pena, tá? Porque não transitou em julgado. O Bolsonaro está preso, tá? Mas tecnicamente ele ainda está preso provisório. Não iniciou o cumprimento da pena. Esses 27 anos não iniciaram e não iniciarão tão cedo, porque o cumprimento da pena é só com o trânsito em julgado, Serra. O que é o trânsito em julgado? Não cabem mais recursos. Então, condenado e não cabe mais recurso. Aí trânsito em julgado, aí inicia o cumprimento da pena, tá? Ainda cabem embargos de declaração, que é discutir contradição, omissão nessa decisão, tá? Isso já ganha umas 2, 3 semanas, tá? E aí, esses embargos infringentes que é enviar esse caso para o plenário. A grande discussão será que o Alexandre de Moraes vai aceitar e vai enviar para o plenário? Ou será que ele vai matar no peito e vai dizer que não cabe esse recurso? Eu acredito que esse caso vá para o plenário. O Fux tem tamanho, o Fux tem respeito para peitar que esse caso vá para o plenário. Claro, esse processo nasceu para terminar em 2025, porque eles não querem que se estenda para 2026, porque em 2026 é ano de eleição e eles não querem que haja o argumento de ser um processo político, o que sabemos o que o é. É luto, gente. É luto total hoje, porque não tem nada de direito nisso daqui. É um julgamento político. Todo o direito que se ouviu falar nesse caso teve no voto do Fux hoje. O que se viu hoje foi novela. A Carmen Lúcia parecia que estava narrando o último capítulo de uma novela da Globo. É triste ver que a justiça brasileira faliu, Serrão. Pois é, Carmen Lúcia citou poesia de Afonso Romano Santana, falou de Vitor Hugo, ela devia ter falado do livro 1793, que ali ela ia tratar, né, da Revolução Francesa, como é que a Revolução Francesa se aplicasse a esse caso do 8 de janeiro, mas não foi isso que ela fez, não. Então vamos lá, vamos analisar. A oposição promete pedir um habeas corpus baseado no voto de Luiz Fux sobre a incompetência do Supremo Tribunal Federal da primeira turma para julgar esse caso.
O deputado Zucco disse ser inadmissível continuar o julgamento após o Fux declarar a incompetência, mas dizer isso não adiantou nada. E agora o deputado também alega que esses argumentos serão determinantes para a anistia, só que Alexandre de Moraes já disse que não adianta votar a anistia, que o Supremo já decidiu que a anistia não vai valer para esses crimes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, promete retornar a Brasília para fazer aí pressão sobre Hugo Mota para a votação da anistia. Tarcísio insiste com Hugo Mota para que ele paute a anistia e deixe a Câmara decidir. Hugo Mota resiste, negocia com o governo sobre imposto de renda e PEC da segurança e vai receber o recado do Supremo hoje, certamente já recebeu, de que não é para tocar na anistia, se aprovar a anistia, o Supremo vai rejeitar. E aí, Fabiana Barroso, como é que a gente vai resolver esse impasse? Bom, primeiro em relação ao deputado Zucco, eu peço que deputados se concentrem no âmbito político. Jurídico, temos advogados aí para poder fazer isso. Campo político, a gente está precisando de gente que brigue, né? Então, por favor, nada de habeas corpus. Em relação ao Tarcísio, fontes lá da Gazeta do Povo, que também a gente trabalha juntos aí, Serrão e Chiquini, foi constatado, entraram em contato hoje com os assessores do Tarcísio, e os assessores falaram que ele vai a Brasília, mas não se sabe qual texto. Acho maravilhoso isso, né? Nossa, que excelente. Vai lá dar uma pressionada, tá, e qual o texto da anistia? Como se não bastasse, né, não saber nem qual o texto da anistia, que isso faz toda a diferença, não sei se eles perceberam, mas o que está ali impedindo de qualquer coisa de evoluir no Brasil é o sancionado violador de direito fundamental pelos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, que já disse aos berros hoje, na dosimetria da pena, vou repetir isso, porque o pessoal parece que não está compreendendo, que não tem anistia, que não tem perdão e que não adianta não. Como se não bastasse o pessoal entender que o jogo não é brincadeira, o Alexandre de Moraes acabou de cassar o mandato do Ramagem. Então, assim, Ramagem cassado, pena 16 anos. Vão esperar o quê? Que tipo de recurso? Vocês acham mesmo que recurso vai ter algum efeito jurídico se não é esfera política, que é a remoção do sancionado do cargo? Precisa haver uma renovação agora do Supremo. E para isso tem um negocinho chamado impeachment. Gente, não tem jeito, é este o verdadeiro impasse. O restante, gente, é tudo secundário. Eu acho que a gente está perdendo tempo à toa. E se o Congresso Nacional não tomar a medida urgente, o tempo passa, o tempo voa e dançou, porque esse é o fato concreto. E quem já sofreu o impeachment agora foi o deputado Alexandre Ramagem, decretado por Alexandre de Moraes. Situação cada vez mais complicada, Jeffrey Chiquini. A gente está vendo aí que esse impasse tem tudo para ir longe do ritmo em que ele está sendo adotado, a não ser que venha a sanção americana ampliada, como os americanos estão prometendo. Mas que sanção é essa, né? E de novo, né? O Brasil não consegue resolver, não mostra competência para resolver o seu problema interno, porque essa crise é política, era só ser resolvida pelos políticos, mas eles têm medo, eles não querem, eles são incompetentes. Tem que mudar essa porcaria desse parlamento também, não dá, Chiquinho, não dá mais. Tem que mudar porque o Senado Federal está sendo conivente com o que está acontecendo. Veja que no voto hoje do Alexandre de Moraes, eu acompanhei atentamente, ele diz estar condenando esses acusados do Núcleo 1 por tentativa de golpe a preservar a independência e separação dos poderes. Mas neste mesmo voto, ele diz que o STF não aceitará a anistia do Congresso. Olha a incongruência. A Constituição Federal, que é maior que o STF, a Constituição Federal é a nossa lei maior, é ela que constitui o Estado e os poderes. Ela confere ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, a anistia, e não ao Poder Judiciário. Não tem como dizer ser a anistia inconstitucional se ela está prevista na Constituição. E quando o STF invade a essa discussão, o STF está invadindo a competência de um poder
e está violando a separação de poderes. Então, o que eles querem não é preservar a independência dos poderes, o que eles querem é poder. E o Brasil se tornou uma ditadura sui generis. É a primeira ditadura da história do mundo que ela é governada pelo Poder Judiciário. O STF quer governar o Brasil. O STF não é mais um órgão judicante, não é mais uma corte de justiça apenas. É um tribunal político e que governa o Brasil. Está muito claro. O STF quer dar a última palavra sobre tudo. E não há como questionar. O Lula é literalmente uma marionete. E o Congresso Nacional não existe mais. Pode fechar. Eu digo, o Congresso Nacional não precisa abrir de manhã. O Congresso Nacional custa 4 milhões de reais por dia. Vejam o que dá para economizar com esse Congresso Nacional. O formato que ele está, o brasileiro não precisa. O brasileiro não precisa desse Congresso no formato que ele está. O Senado Federal está sendo covarde, está sendo inconstitucional. Esse Senado que nós temos, ele não está exercendo sua função constitucional, que é exigir que os demais poderes respeitem a Constituição da República. Cabe ao Senado Federal, segundo a Constituição da República, instaurar processo de impeachment a ministro da Suprema Corte, ou a ministros da Suprema Corte, que não respeitem a legislação. O STF se tornou um tribunal de exceção, e não é pejorativo isso que eu estou falando, não é um adjetivo pejorativo, não, é um conceito real. Ser um tribunal de exceção significa que é um tribunal que não aplica mais as leis criadas pelo povo, mas cria suas próprias regras. É a oposição ao Estado de Direito. Em um Estado de Direito se aplicam-se as leis criadas pelo povo. Em um Estado e um tribunal de exceção, você desconsidera as leis vigentes e cria suas próprias regras sobre o argumento de estar interpretando a legislação, mas não passa de um ativismo judicial que não se admite pela Constituição da República. É isso que virou o Brasil, e esse Senado Federal é o maior culpado, Serrão. Com certeza. Isso é triste o que está acontecendo aqui. Você está ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Você quer uma dica eficiente para aplicar? Temos um Supremo que faz acordo secreto com o Supremo da China e se recusa a revelar quais os acordos feitos. Temos um dito presidente que vai à China, assina uma série de tratados com a China que não se conhecem e que devia haver uma investigação do Congresso a esses tratados, esses acordos. Nós temos generais mandados para a China num claro desafio à colaboração militar do Brasil com os Estados Unidos. Isso mostra que o próprio julgamento de hoje é um julgamento que atende não só ao modus operandi da ditadura chinesa, mas também aos interesses políticos e geopolíticos da ditadura chinesa. Nós estamos estamos vendo ser instaurado no Brasil um regime de perseguição política muito parecido com o chinês e em que se execra e se faz um justiciamento não apenas de Bolsonaro e seus próximos, mas de toda a corrente, porque é isso que vai, a partir de agora, é isso que vai acontecer no Brasil. É a perseguição contínua com esse script da tal extremismo que tentou um golpe de Estado. Agora, a doutora Fabiana Barroso, ela disse muito bem, existe uma maneira de reagir que é a maneira de reagir errada. Como é que se vai pedir agora um habeas corpus àquela corte que está agindo como um tribunal de exceção? Deixem de ser ridículos, pelo amor de Deus. Façam uma reação política, que é isso que é preciso no Brasil. Por exemplo, o deputado Ramagem, como é que permitiram que a votação que tinha sido feita dentro do Congresso
der autorização que prosseguisse o julgamento do deputado Ramagem. Como é que se permite que isso continue? Consultem, por exemplo, os grandes líderes políticos, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Churchill, De Gaulle. Eles fizeram grandes atos políticos que viraram o jogo. É isso, a França foi ocupada pelos nazistas. De Gaulle se levantou contra isso e conseguiu criar uma resistência na França contra a ocupação nazista. Agora, é preciso ter pessoas que não pensem da seguinte forma: não, deixa, o Ramagem foi tirado, deixa o Ramagem agora e vamos conceder o Ramagem e vamos continuar. Não, todas as concessões que são feitas só levam a esse estado que nós estamos. E esse estado é a da aniquilação de qualquer poder. Muito bem disse o doutor Cecchini, que estão anulados os outros poderes. Nós temos uma ditadura judicial, temos uma juristocracia no sentido pleno do termo. Eu recomendo muito a leitura de um artigo do grande constitucionalista Manuel Gonçalves Ferreira Filho, escrito há poucos meses atrás, em que ele diz com todas as letras: juristocracia não é democracia. E ele mostra qual é o fundamento da juristocracia e o que é que foi instaurado no Brasil. E é isso que nós estamos assistindo. Isso é completamente assustador e a gente não pode aceitar que isso continue. Agora eu vou trazer para você aquele que eu tinha prometido ainda agora, a creatina Lírios. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já deixou sua opinião aí no final do vídeo, que é muito importante pra gente, para esse vídeo chegar para mais pessoas e a gente ter um diálogo aí nos comentários. Você acha justo isso que aconteceu com o Bolsonaro aí ser condenado? Você acha que é justo isso que está acontecendo no nosso Brasil? Que ditadura que o STF está se tornou, na verdade, já passou muito tempo. Estamos aqui no Conexão Política. E antes disso, só deixe seu like, sua inscrição e ative o sininho de notificações e sua opinião, né? Conexão Política, julgamento no STF em volta de mais de 10 horas. Fux diverte de que Moraes rejeita tese de golpe e enfraquece unanimidade. Oposição do magistrado reconhece incompetência do STF e ausência em organização criminosa, abrindo margem para recurso futuro, afetando coesão da primeira turma. O voto extenso de mais de 10 horas do ministro Luiz Fux abriu a advertência do julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal STF sobre tentativa de golpe atribuída ao presidente Jair Bolsonaro e aliados. Fux rejeitou acusações por organização criminosa e tentativa de golpe de Estado, contrariando o relator Alexandre de Moraes e defendendo a nulidade total do processo sobre suposta incompetência da corte. Ele colocou suporte. Ele disse incompetência do STF. Segundo a toga, nenhum dos réus envolvidos no caso ocupa o cargo público atualmente, o que em sua visão afasta o fórum do prerrogativa de função e aponta a competência do STF para julgar o caso. Fux também classificou os atos do 8 de janeiro como resultado de uma turma desordenada, negando que tenha configurado uma tentativa coordenada de golpe. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, afirmou durante o voto. Embora o voto de Fux não tenha pegado a tendência de condenação do grupo, cuja maioria dos ministros da primeira turma já finalizou a campanha, o relator da sua manifestação teve impacto político relevante em primeiro lugar e abre caminho para que a defesa de Bolsonaro no futuro tenha a reverter a sentença
com base em eventual mudança no ponto institucional, em segundo, fragilizar a posição dominante do Alexandre de Moraes dentro do colegiado e a narrativa institucional do Supremo sobre o caso. A Corte já mudou de entendimento em processos emblemáticos no passado, como ocorreu durante a Operação Lava Jato. Na prática, da decisão de hoje, ainda minoritário, pode servir de base para futuras revisões caso o ambiente político mude após eleições ou reposicionamentos internos no STF. Durante a leitura do voto, demais ministros da primeira turma, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, mantiveram postura reservada. O clima foi interpretado por interlocutores da corte como um protesto silencioso, já que a advertência frontal com o relator afetou a percepção da unidade do atributo. Então é isso, pessoal. Deixe seu like e até a próxima.